Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês. Irmãos, eu espero que vocês estejam todos bem, meu irmão, minha irmãzinha. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Ontem nós lemos, vocês lembram? Então nós vamos orar para apresentar esse estudo. E ontem eu tive umas dicas do meu pastor, sabe? Para a gente fazer uma oração mais rápida, para a gente ficar no estudo, para que as pessoas vejam o vídeo até o fim, senão fica um vídeo muito comprido, muito longo, e as pessoas desistem, certo? Então, se você quiser uma oração, se você quiser falar comigo, entre em contato comigo, manda uma mensagem. Se você está precisando de ajuda espiritual, ajuda para alguém, entre em contato comigo, que nós vamos estar orando. E aqui nós vamos fazer só o estudo. Qualquer coisa vocês me chamam, ok? Então vamos chamar o Senhor agora, né? Para sentar aqui conosco, para nós estudarmos, amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai amado, por mais esse momento, que eu amo sentar na tua presença. Eu amo, Senhor, parar tudo e me sentar diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, estudar a Tua palavra. Senhor, eu te peço que cada ouvinte da Tua palavra, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, possa, Senhor, ser alcançado nesse momento. Espírito Santo, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, ô Senhor Jesus, derrama Teu amor e Tua graça sobre nós. Por favor, Papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero fazer esse estudo junto com vocês. E se vocês não gostaram dessa maneira que eu comecei hoje, vocês me falam, tá certo? Que a gente continua do mesmo jeito. Vocês que estão me acompanhando desde o início, sabe? Vocês fazem parte desse estudo. Então, vocês é que vão decidir como que será feito. Amém? Então vamos lá estudar o capítulo 9, né? No versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, ó: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Lembra que nós lemos ontem na Bíblia Viva? Então, outra coisa. Não esquece aí de curtir, de se inscrever se você não está inscrito, de mandar para outras pessoas, tá certo? Então, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 9, ele está falando de vidas transformadas, era a prova de que Deus estava usando a vida de Paulo. As pessoas que ele tinha alcançado, as igrejas que ele era um missionário. Ontem até no culto o pastor Marcos estava falando sobre... missionário, que ele implantou igreja de verdade. Ele ficava até 2 anos num lugar, preparando aquele pessoal, fazendo discípulos de verdade, e ia para outro lugar. E depois ele ainda mandava alguém lá ver como que estava. Então aqui ele está escrevendo uma carta para os Coríntios, porque chegou uma carta para ele, e ele estava mandando os ensinamentos. Então, o que acontecia com esse pessoal que era transformado, que tinha mudado de vida, sabe? Era a prova viva que Deus estava na vida do Paulo. Porque ninguém é transformado se não for o Senhor Jesus. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Não adianta você falar assim, ó, eu estudei, eu me preparei, eu fiz o cursinho, eu vou lá prestar vestibular e eu vou passar porque eu consigo. Não, se você não pôr Deus no meio, sabe? É o Senhor, é o Espírito de Deus que traz a memória o que a gente precisa saber. Então, coloca Deus nesse negócio seu, certo? Então, Paulo começou esse capítulo e forneceu as suas credenciais. Ele havia visto e falado com Cristo ressuscitado. Foi o próprio Cristo que apareceu para ele a caminho de Damasco. Ainda derrubou ele do cavalo, né? Vocês sabem. Ainda deixou ele cego para não ver mais nada. Ele estava vendo só o Senhor. O Senhor tirou a visão dele, falou com ele para ele ter certeza que era Deus. Depois mandou um irmãozinho humildezinho lá orar com posição de mão na cabeça dele e ele foi curado. E por que aconteceu isso? Então ele falou que o chamou para apóstolo. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele e falou: você vai ser meu apóstolo. O apóstolo dos gentios, né? Então, esses credenciais tornam os conselhos de Paulo, nessa carta, ainda mais persuasiva.
E nós vamos ver sobre isso lá em 2 Coríntios, do capítulo 2 Coríntios 10, versículo 13. Paulo defende seu apostolado com maiores detalhes. Quando chegar lá a gente vai ver sobre isso. E no versículo 4, ele, o Paulo, né? Aqui no versículo 4 ele fala: não temos nós direito de comer e beber? Ele estava falando que ele tinha direito. Então, ele usou a si mesmo como ilustração de alguém que abre mão dos seus próprios direitos. A pessoa tem direito de comer e beber. E depois a gente vai ver, e a hora que ele fala, né? Não mata a boca do boi que debulha, ele é o primeiro a comer do grão. Então, ele estava falando dele. Então, ele usou a si mesmo como ilustração de alguém que abre mão dos seus próprios direitos para servir o Senhor. Paulo tinha o direito de receber hospitalidade, de se casar, de ser pago pelo seu trabalho, mas ele era voluntário. Ele se colocou diante de Deus, sabe? Ele colocou, entregou a vida dele para servir a Deus pela vida, pela morte. Ele abriu mão de ter um relacionamento conjugal, de que as pessoas pagassem hospedaria para ele, ajudassem ele com dinheiro. Ele fazia rede, vendia. Vocês já viram essa história, nós já falamos sobre isso. E ele, mais em outros capítulos, ele vai falar que ele não foi pesado a ninguém, porque ele mesmo pagava o alimento dele, ainda ajudava os outros com o dinheiro que ele ganhava. Então ele abriu mão ele tinha direito de receber hospitalidade, de casar, ser pago pelo trabalho, mas ele se voluntariou e abriu mão desses direitos para ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Nossos direitos perdem comparativamente sua importância quando a gente começa a servir a Deus em espírito e em verdade, certo? E como o Senhor Jesus, ele abriu mão da própria vida, ele abriu mão do céu, que ele estava lá com Deus, ele veio cá e se tornou um mero mortal para servir a Deus, para ganhar as almas para nós. Ele abriu mão do reino. Está entendendo como é forte esse exemplo que Paulo está dando aqui? E aí no versículo de 4 até o 10, Jesus disse que os obreiros são merecedores do seu salário. Paulo ressoa esse pensamento e exorta a igreja a se certificar de pagar seus obreiros cristãos.